Em outras palavras, pela segunda vez, a Polícia Federal, que não é o órgão com maior credibilidade pró-Bolsonaro do mundo, né, concluiu que Moro, a esquerda inteira e a mídia mentiram. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês na audiência. Vocês sabem o que é wrap-up smear? É uma expressão em inglês. Eu sei que às vezes a gente usa expressões em inglês, mas é porque não existe essa expressão em português. Tá? Wrap-up smear é um expediente de assassinato de reputação que acontece em conluio com a perseguição e a investigação criminal. E aí o nome é wrap-up smear porque smear é ao mesmo tempo em inglês é esfregão, esfregar, e é também difamação. E wrap-up significa embrulhado. Então, a expressão em inglês significa uma difamação embrulhada. Embrulhada porque ela é envolta por todos os lados. Mesmo que você não tenha nada de concreto contra uma pessoa, você publica notícias sobre o assunto. Aí, o investigador que está em conluio com você abre uma investigação com base naquelas afirmações e naquelas notícias. E as investigações passam a validar as primeiras notícias e alimentar novas notícias, que, por sua vez, são utilizadas nas investigações, que, por sua vez, motivam novas notícias e validam as anteriores. De forma que você cria um loop infinito de difamação institucional que gera um desgaste à vítima que é pior do que a própria pena do crime pelo qual ela está sendo acusada. E foi isso que a gente viu ser feito contra o presidente Bolsonaro nos últimos 6 anos. Né? Desde que, em 24 de abril de 2020, em meio à pandemia, o Sérgio Moro deixou o governo Bolsonaro, ele era ministro da Justiça, acusando o presidente de interferir na Polícia Federal. Desde essa data, a gente viu uma enxurrada de notícias a esse respeito, e eu quero trazer apenas algumas delas aqui para que a gente se lembre. Por exemplo, a Veja publicou... eu queria as datas, né? Sem data no meu teleprompter é sacanagem, João. Então, vamos olhar aqui a data. Impossível, 18 de dezembro de 2021. Eu não vou ler aqui as datas para vocês, deveriam estar no meu roteiro, mas são todas antigas. Então, aqui, o que diz a Veja? Para defender o clã, Bolsonaro desestabilizou a Polícia Federal. É o País, Jornal Internacional. Sérgio Moro acusa Bolsonaro de interferência política na PF e deixa governo. Câmara dos Deputados. Ao se demitir, Moro aponta a tentativa de interferência política na Câmara Federal. Na Polícia Federal, perdão. BBC, os 6 casos envolvendo aliados ou a família de Bolsonaro que ficam em evidência com mudança de comando na PF. CNN Brasil, Ministério Público pede que a STF investigue se Bolsonaro interferiu na PF. Gazeta do Povo, 8 perguntas sem resposta. Gazeta do Povo, o que Bolsonaro deixa de explicar no caso da interferência da PF. Gazeta do Povo. UOL, análise. Análise. Por que tentativa de Bolsonaro interferir na PF afeta a democracia? Conjur. Alexandre prorroga por 90 dias inquérito sobre interferência de Bolsonaro na PF. E eu posso passar o dia inteiro aqui. São 6 anos de notícias. A gente tinha uma acusação falsa por parte do Sérgio Moro, que por sua vez alimentou as notícias sobre a suposta interferência do Bolsonaro na Polícia Federal e o inquérito dele contra ele no Supremo. E essas notícias e inquérito, por sua vez, alimentavam a falsa acusação por parte do Sérgio Moro. E assim se montou um esquema de assassinato da reputação do presidente Bolsonaro, que contribuiu, inclusive, com a construção da tese de que Bolsonaro estava atentando contra a democracia
que culminou nesse famigerado inquérito do golpe, que levou Bolsonaro à prisão e o Ramagem à detenção aqui nos Estados Unidos e tantos outros. Tudo começou com essa falsa acusação por parte do Sérgio Moro. Então, normalmente, entendam, quando eu arrumo treta com alguém, é porque esse sujeito é um vagabundo. Eu evito arrumar treta com gente que eu discordo, tá? Aqui vários exemplos vocês já viram, com gente que eu discordo, que eu acho que prestam como pessoas, mas que discordam de mim. Não arrumo treta com essas pessoas, evito bate-boca no Twitter, não faço isso. Agora, quando o sujeito não presta, é difícil. E o Sérgio Moro é uma das figuras mais abjetas que a gente já teve no Brasil. É de um grau muito bizarro. Eu sei que agora ele tá no PL, que ele é o favorito no Paraná, que ele fechou o apoio do Flávio, vai dar palanque para ele no Estado. Isso é política. E a bosta que é a política é assim mesmo. Onde você fecha esse tipo de aliança para conseguir vencer. Nada disso, porém, vai me impedir de continuar tendo a minha opinião sobre o Sérgio Moro. Porque era claro que o objetivo dele ao sair daquela forma do governo Bolsonaro era derrubar o governo Bolsonaro. No momento crônico, enfraqueceu o presidente no momento que ele mais precisava ter força, que foi o início da pandemia. Bolsonaro quase caiu no ano de 2020. E essa foi a primeira grande crise do governo. Moro era o homem mais popular do Brasil naquele momento, junto com Bolsonaro. Boa parte da população via ele como símbolo da luta contra a corrupção, tinha um prestígio público, político, o cara que prendeu o Lula. E ele saiu do governo dizendo que o Bolsonaro tinha interferido na Polícia Federal e elogiando como o PT lidava com a Polícia Federal. Vocês lembram? Não. Faz o seguinte, Gabriel, me faz um favor, coloca o vídeo do Sérgio Moro aí acelera ele pra mim. Coloca o vídeo do Sérgio Moro. O governo da época tinha inúmeros defeitos, aqueles crimes gigantescos de corrupção que aconteceram naquela época, mas foi fundamental a manutenção da autonomia da PF para que fosse possível realizar esse trabalho, seja de bom grado ou seja pela pressão da sociedade. Essa autonomia foi mantida, isso permitiu que os resultados fossem alcançados. Outro momento em que o ex-juiz colocou em xeque a credibilidade de Bolsonaro foi quando disse que o presidente estava preocupado com os inquéritos contra ele no STF. O presidente também me informou que tinha preocupação com inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal. Por que será? E que a troca também seria oportuna da Polícia Federal por esse motivo. Também não é uma razão que justifique a substituição, até algo que gera uma grande preocupação. Enfim, eu sinto que eu tenho o dever de tentar proteger a instituição, a Polícia Federal. E por todos esses motivos, eu ainda busquei uma solução alternativa para tentar evitar aí uma crise política durante uma pandemia. Acho que o foco deveria ser o combate à pandemia. Mas entendi que eu não podia aí deixar de lado esse meu compromisso com... Vejam quem é Sérgio Moro. Tá aí o vídeo. Vocês viram as manchetes. No final das contas, a reputação do Bolsonaro foi assassinada. Um impacto político gigantesco, impacto nas eleições municipais, enfraquecimento do presidente no momento crítico, perda da base no Congresso, um desgaste gigantesco do capital político dele, uma construção de uma narrativa que culminou na sua prisão, uma fortuna de dinheiro do pagador de imposto gasto nessas investigações. Os projetos que eram necessários para o Brasil foram atrasados por esse desgaste político dessa história. Até hoje, tem gente que repete, tem gente que acredita que o Bolsonaro interferiu na Polícia Federal para proteger o Flávio. Ora, quantas pessoas vocês não conhecem que vão te falar isso? Isso tem impacto até hoje na campanha do Flávio, de gente que repete, o seu pai ajudou, interferiu na Polícia Federal. O movimento Bumbum Livre repete isso todos os dias, como se fosse uma verdade. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. E o que nós temos, na realidade, depois de 6 anos?
PF contraria Moraes e Gonê e repete que Bolsonaro não interferiu em investigações. Pela segunda vez. A primeira vez tinha sido no final de 2022. Pela segunda vez, a Polícia Federal enviou a Alexandre de Moraes um relatório que concluiu que o presidente Bolsonaro foi injustiçado todo esse tempo e não interferiu nas investigações da Polícia Federal contra os seus familiares, contra o Flávio, contra os seus aliados políticos. Nunca. Como eu disse, em setembro de 2022, a PGR requeriu o arquivamento do inquérito contra o Bolsonaro por considerar que as condutas apuradas não configuravam crime, seguindo o relatório da Polícia Federal. Aí, em outubro de 2025, o Paulo Gonê pede ao STF e ele reabre um inquérito para tentar pegar o Bolsonaro. E agora eles concluíram mais uma vez que não houve interferência nenhuma. Em outras palavras, pela segunda vez, a Polícia Federal, que não é o órgão com maior credibilidade pró-Bolsonaro do mundo, né, concluiu que Moro, a esquerda inteira e a mídia mentiram sobre o governo do Bolsonaro. E o que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque esse tipo de prática só vai acabar quando houver consequências para o agente público que fizer esse tipo de denúncia. Na prática, não vai acontecer nada com quem criou essa mentira e sabotou o governo Bolsonaro. Viram que o Bolsonaro foi injustiçado durante 6 anos e um tapinha, não ganha nenhum, foi mal aí. Mas o estrago foi feito. Isso aconteceu comigo. Quando me acusaram de lá, o famoso caso de me acusarem de corrupção, no caso do Trump Hotel e tal, acabaram com a minha vida, gastei uma fortuna em advogado, um estresse gigantesco, teve consequência inclusive no meu casamento, meu processo de imigração foi atrasado por anos, até hoje as pessoas continuam me difamando com essas mentiras, até a CVM usou esse troço para abrir um novo negócio contra mim, para no final a ação penal contra mim ser trancada. Trancada, para vocês entenderem, é quando o tribunal entende que eu não deveria ter sido sequer denunciado. É um reconhecimento do erro pela justiça brasileira. E o que aconteceu com os agentes públicos que assassinaram a minha reputação? Absolutamente nada. Estão aí, até hoje. Anselmo Lopes, Eduardo Elrage, não sei o quê. Os caras, todos eles estão ganhando uma fortuna e vão ter uma aposentadoria vitalícia na Procuradoria-Geral da República. Então, assim, da mesma forma como não aconteceu nada com os investigadores da Polícia Federal, com Sérgio Moro e com todos esses que fizeram essa campanha nefasta. É fácil, é barato assassinar a reputação dos outros com mentira. Aliás, é até uma injustiça dizer que não aconteceu nada com o Sérgio Moro, né? Aconteceu. Aconteceu o quê? Ele foi eleito senador, hoje ele é favorito ao governo do Paraná, com apoio do Flávio Bolsonaro. Isso é a política sendo a política. E o que isso mostra? Isso mostra que no Brasil o crime compensa. No Brasil você é premiado pelo crime. Tanto pela população quanto pelo poder público. Quantos casos? Cadê? Alguém sofreu alguma consequência, crime de abuso de autoridade? Alguém sofreu alguma consequência no caso das joias? No caso das joias, que serviu para vários pescas probatórias, fishing expeditions, destruição, Bolsonaro corrupto, Bolsonaro ladrão, inocente. Caso das vacinas, inocente. Aconteceu alguma coisa com esses agentes que criaram essa história? Então, em algum momento, a gente precisa ir atrás dessas pessoas. Senão vão acabar, se não houver consequência para esse tipo de ação nefasta, esse é o mesmo problema que os Estados Unidos estão vivendo, não é o único do Brasil, não. Se não houver responsabilização, pode ter certeza. Aqui o governo do Flávio vai ser isso, vai ser um bando de invenção de coisas falsas. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas.
Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.